Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Aqui Deus se apresenta no Egito e faz seu primeiro milagre. Aqui Deus revela que ele enviaria Cristo para a terra, que Jesus ele é a serpente, ele é o número 9. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 7, os 7 Espíritos de Deus está revelando que ele enviaria Cristo para a terra, que é o número 9, a serpente. Porque aqui no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, Deus faz o seu primeiro milagre no Egito, transforma a vara de Arão em serpente. E Faraó também cria serpente. Só que a serpente que Deus criou engoliu todas as serpentes que Faraó tinha criado. E a serpente no hebraico é o número 9, que significa sabedoria e conhecimento. E sabedoria e conhecimento é Deus. Por isso que ele veio em forma de serpente e engoliu todas as outras serpentes. Ali Jesus estava dando testemunho que no final dos tempos a sabedoria de Cristo engoliria todas as falsas sabedorias. Entendeu? Então Jesus, ele é a serpente. Olha o que diz aqui, ó. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Ó. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Ou seja, o corpo de Moisés no Egito simbolizava Deus e o corpo de Arão era o profeta, que simbolizava Cristo. Aí você pega os 7 Espíritos de Deus com o corpo de Moisés e com o corpo de Arão, dá 9, que é a serpente. Entendeu? E quando você vai no livro, depois Deus revela em Apocalipse 4, versículo 5. Lá Deus revela que são 7 espíritos. Deus são 7 espíritos. Apocalipse 4, versículo 5, lá fala dos 7 espíritos de Deus diante do trono. Então você pega os 7 espíritos de Deus com o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, ali Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés. Então você pega os 7 espíritos com o corpo de Deus espiritual, dá 8. Quando Jesus nasceu na carne, deu 9. Por isso que Jesus é chamado a serpente, a sabedoria verdadeira. E Jesus também, ele é os 10 mandamentos. Quando você pega os 7 espíritos de Deus com os 9 mandamentos, os 7 espíritos de Deus é Deus, com os 9 mandamentos, 10. Entendeu? Então Jesus, ele é a serpente. E quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. 9 é Cristo, a serpente falando. Lá ele diz que Satanás agora é um dragão, e Jesus fala que ele é a antiga serpente. Satanás, ele é um dragão, ele se tornou um destruidor, porque rebelou contra Deus. E ele é a antiga serpente, por quê? Porque antigamente ele era sábio, ele obedecia a Deus, portanto ele tinha o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que é a sabedoria. Quando Satanás se rebelou contra Deus, o Espírito de Deus saiu dele, portanto ele não tem mais a sabedoria. Portanto agora ele é um falso sábio. E ele será engolido e destruído no final dos tempos. E Jesus confirma que ele é a serpente. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como Jesus foi levantado na cruz, ele é a serpente, a sabedoria verdadeira que nos salva. Quando você vai no livro de Números, capítulo 21, versículo 9, lá Deus manda Moisés levantar a serpente de metal no número 9, que simbolizava Cristo, e todos que olhavam para ele eram curados. Portanto, vigiai e orar, irmão. Jesus é a serpente, a sabedoria. Satanás, ele é o dragão, o destruidor.